Tudo começa com um grande exército. A história do exército romano deixa em dúvida a magnitude de um povo nômade. Com treinamentos rigorosos e com uma forte artilharia, o exército romano preservou suas tradições por séculos, fazendo assim um dos mais poderosos exércitos de todos os tempos. Um povo que não tinha medo de nada, que não deixava suas tradições e costumes de lado, que se fosse para combater numa guerra, ele estaria preparado para tudo. E a maldade contra o imperador e o Império Romano era vista como má sorte, pois todos que lutavam contra o imperador morriam. Pois bem, e toda a história era resumida como o Império Romano, um dos mais fortes de todos os tempos. Essa história você vai ver aqui agora no Arqueologia Turística apresenta Roma. E essa aqui é mais uma história do canal. Se vocês gostam de histórias assim, de mistério e arqueologia, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia que se tornou o maior império da antiguidade. Situada na Península Itálica, no centro mediterrâneo europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. Por certo, o nome Roma se vem de origem dos etruscos, um povo de origem desconhecida que desapareceu na história, deixando um rastro enigmático de sua cultura, fazendo parte da região e religião, legislação do Império Romano. Historiadores e arqueólogos também encontraram marca desse povo etruscos. Na região, técnicas de urbanismo e catalisação fizeram parte da construção de Roma. Pouco a pouco, os romanos conseguiram se livrar do domínio dos etruscos, expandindo sua influência na África e Europa Central e Ocidental, a Grécia e a Ásia Menor. Em 509 a.C., a monarquia foi derrubada e instaurou-se a República a 200 a.C. E no ano de 476, Roma atravessou 6 séculos, continuando expandindo o território, formando um império ainda mais vasto do que o de Alexandre o Grande. Tomada pelos povos germânicos, em 476, Roma entrou para a história como símbolo de poder e civilização. De tragédia em tragédia, Roma teve sua glória. Toda a cidade interna, ainda hoje, qualquer escavação ou simples achados arqueológicos revela a marca dessa cidade. Se passando então o tempo para Roma monarca, a sociedade era formada basicamente por 3 classes sociais. A primeira classe era dominante, formada por nobres e proprietários de terras. E a segunda classe era formada por plebeus, que eram construídos por comerciantes, artesãos e camponeses que tinham pequenas propriedades. E a última das classes era a classe mais pobre, que vivia da dependência dos patrícios e os plebeus e era prestadores de serviço para a realeza e todo um império. E na monarquia romana, o rei exercia funções executiva, judicial e religiosa. E todo o Império Romano teve seu principal ponto político, a criação do Senado. O Senado era composto pelos patrícios, que assessoravam o rei e tinham o poder de inventar as leis e apresentá-las pelos monarcas. E assim, toda a República Romana foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, mantendo os plebeus sob sua dominação.
E a primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica, a partir do século IV a.C. E a segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, chamada de Guerras Púnicas, de 264 a 146 a.C. E só em 146 a.C. o Império Cartago foi totalmente destruído em pouco mais de 100 anos. E pois bem, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma, e na República Romana a escravidão era a base de toda a produção, e o número de escravos ultrapassava o de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas em todo o império. E uma das principais revoltas foi a revolta dos espartanos, que aconteceu a 73 a 71 a.C. E para equilibrar as forças políticas da época, a 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado. Foram eles Pompeu, Craso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato. E todas as disputas de poder eram frequentes. Foi a primeira fase do Império disfarçado de república. E só a partir de 235 a.C. o Império começou a ser governado pelos imperadores soldados, cujo principal objetivo era combater as invasões. Em um período de meio século, de 235 a 284 a.C., Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Na poderosa Roma, restou apenas o imperador romano do Oriente, que se manteria até 1453. Roma realmente era uma cidade fantástica. Como um grande império romano, resistiu ao tempo, passando por conflitos e guerras territoriais. Roma, para a época, era retratada como uma grande cidade colossal, que fez e deixou a sua história. E devido à expansão territorial durante o Império Romano, passaram a representar 25% da população mundial, tornando assim uma das maiores cidades de todos os tempos para a época antiga. Roma realmente é uma grande cidade, com suas construções magníficas e seus amplos teatros e lutas espartanas fez com que sua cultura fosse preservada pelo tempo. Suas culturas e magnitude se faz presente até os dias de hoje, e arqueólogos e historiadores ainda encontram vestígio de uma grande civilização. Essa civilização formada por imperadores que fizeram parte do tempo e da história de Roma. E hoje fechamos um pouco mais dessa história de Roma. Se vocês gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você vai estar ajudando muito com o nosso trabalho. Até a próxima, aquele abraço.